João capítulo 11, verso de número 1, nós vamos ler primeiramente, tá? E depois, verso 1 até o verso de número 16, ok? É o que nós estaremos lendo inicialmente. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Vamos orar então. Senhor bendito, glorioso Pai, te bendizemos porque nesse instante temos a oportunidade de abrir a tua palavra e aprender um pouco mais de ti, Senhor. Ó Pai, trabalhe de maneira profunda nos nossos corações, de maneira especial. Precisamos de ti, carecemos da tua palavra, Senhor. Carecemos da ação do seu Espírito Santo. Ó Pai, oramos pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós estamos aqui no último sinal de Jesus Cristo. São 7 ao todo. E aqui culminou, então, para o dia da ressurreição. O dia da ressurreição, que é hoje, né? Nós lembramos a ressurreição do Senhor Jesus. E o tema é a respeito disso também, falando a respeito, né, de Jesus, aquele que ressuscitou. Ele é evidenciado, de fato, como Cristo. E ao olharmos para o Evangelho de João, ele tem um objetivo muito claro. E cada vez mais que nós lemos o Evangelho de João, isso fica muito evidente, muito claro às nossas vistas. Abram lá, então, no Evangelho de João mesmo, capítulo 20, verso 30 a 31. Então é importante você sempre ler o Evangelho de João na perspectiva dentro deste objetivo, verso 30 e 31, que diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados com que finalidade? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, João, a escrever este evangelho a judeus, que era o destino dele, o propósito dele, as pessoas, para mostrar realmente que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias. Cristo significa Messias, e as duas palavras, né, embora Cristo é falado no Novo Testamento e Messias então é falado no Antigo Testamento, significa que aquele que é ungido, aquele que tem autoridade para salvar, aquele que tem poder para salvar. Sim, ele era falado lá no Antigo Testamento e os judeus estavam nessa expectativa muito grande da vinda do Senhor Jesus. E ele estava ali, né? Jesus Cristo então veio
Jesus Cristo estava realizando o seu ministério. E João, então, ele coloca 7 sinais. O sinal, ele aponta para algo maior, que vai além daquela situação. Um sinal aponta para algo à frente. Nesse caso, esses milagres, né, que também são sinais, apontam para Cristo Jesus, apontam para essa mensagem, que Jesus é o Cristo e que também ele é o Filho de Deus, o Filho de Deus. É nessa perspectiva que nós vamos ver aqui, tá? Principalmente observando de que, de acordo com o tema, né, nós estaremos vendo que Jesus é evidenciado como o Cristo, nesse texto aqui. E assim, nós estaremos observando o primeiro ponto, que ele é soberano em seus atos. Ele é soberano em seus atos. Nesta narrativa, nós podemos aprender a respeito disso. Bom, Jesus realmente estava neste momento, né, naquela situação, já tinha saído ali da Judéia e retornado, né, para, digamos, a sua própria vila. E assim, naquele momento, né, ficou sabendo através de mensageiros de que Lázaro estava doente, estava enfermo. Então era esta a situação. Estava enfermo Lázaro, diz o verso número 1, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então ele estava nesse processo, estava realmente doente, estava realmente com um problema muito grande mesmo. Esta Maria, verso número 2, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, ele enxugou os pés com os seus cabelos. Essa história, ela parece, é claro, que essa narrativa aqui já antecipa aquilo que ela iria fazer mais para frente. É claro que João ele escreveu este livro, este evangelho, bem depois. Ele escreveu depois da ressurreição de Jesus, da ascensão de Jesus Cristo. Então, nós temos dentro daquele objetivo, né, do objetivo de mostrar Jesus como Cristo e o Filho de Deus, ele escreve esse texto aqui, ele mostra essa narrativa, este sinal que aponta, então, para Jesus, evidencia Jesus como Cristo mesmo. Então, ele fala, a Maria é aquela que, então, enxugou os pés, realmente do Senhor Jesus com perfume, né? Lavou os pés, até porque Judas também repreendeu, né? Mas o Senhor Jesus conhecia o coração de Judas, sabia muito bem, um coração totalmente longe, né, do Senhor, e assim se agradou daquele momento, daquela situação mesmo, porque ela estava oferecendo o melhor para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verso número 3 ainda continua e diz, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Jesus, então, tinha um relacionamento profundo de amizade, de amor, de carinho com a família. Lázaro, Marta e Maria. E Lázaro, a quem ele amava, então a quem ele ama, estava o quê? Estava enfermo. Então foi mandado uma pessoa para dizer isso. Hoje é fácil, né? As pessoas, de repente, ficam sabendo de maneira muito rápida por meio de telefone. Telefone está sendo até meio algo meio passado, até, mas WhatsApp, mensagens instantâneas mesmo, como o próprio nome diz, de todos assuntos da família, de amigos, da igreja, de maneira muito rápida mesmo. Mas ali não, ele precisava andar, demorava um pouco até chegar lá. E foi então um mensageiro. Ao receber então a notícia, diz o verso número 4, Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Então a enfermidade não era para a morte, e sim para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Então Jesus já mostra que, já antecipando, ele conhecia realmente todas as coisas. O Senhor tem o conhecimento de tudo e sobre todas as coisas. Ele é o próprio Cristo, Ele é o Senhor, o verdadeiro Deus. Então ele já estava antecipando e aquilo que ele iria ensinar para os próprios discípulos. E não somente os discípulos, para uma grande multidão de pessoas. Uma grande multidão de pessoas, ou seja, a ressurreição de Lázaro, que estava ainda para morrer. Então ele estava ali doente. Jesus Cristo então falou, não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Interessante, né?
Às vezes acontecem certas coisas na nossa vida, algumas situações em nosso ser, nós ficamos doentes, né? E passamos por dificuldades, enfermidades. Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, por causa desse vírus, pessoas estão doentes, mas não é só esse tipo de doença também. Existem inúmeras, e isso mexe com o coração das pessoas, mexe com o coração realmente das pessoas. Jesus Cristo, sabendo disso, né, ele, de maneira tranquila, soberana, ele disse: isto está acontecendo para a glória do Senhor. Isto está acontecendo para que o Senhor viesse a ser dignificado. Tem certos sofrimentos, tem certas dificuldades que ocorrem na nossa vida, sem dúvida nenhuma, é para a glória de Deus. Mas nós devemos lembrar sempre que é para a glória do Senhor acima de tudo, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Deus tem um propósito em tudo porque Ele está no controle. Ele é soberano. Ele realmente conduz todas as coisas. Ele conduz com a sua mão forte mesmo. Ora, amava Jesus, a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Aqui uma amizade profunda com respeito à família. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no seu lugar onde estava. Aqui nós percebemos de maneira soberana, tendo controle sobre tudo, sobre todos os atos, ele estava realmente controlando. Então ele se demorou até, porque ele tinha um propósito maior, algo mais para frente. E às vezes a gente esquece disso, que Deus é soberano, que o Senhor está no controle de todas as coisas e ficamos desesperados. Choramos, lamentamos, murmuramos. E devemos lembrar de que o Senhor está no controle de tudo e todas as coisas. Devemos sossegar o nosso coração. Devemos realmente confiar no Senhor, na soberania dEle, no controle de Deus, na maneira de Ele conduzir todas as coisas, na sua providência. Esse é o Senhor. Descanse, pois, no Senhor. Ele vai agir no momento certo, no tempo dEle. No momento em que Ele achar por bem. Não no que nós achamos, mas naquilo que Ele achar, naquilo que Ele decidir. Aqui o texto disse, ele demorou então 2 dias. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Então ele estava para retornar à Judéia. Pouco tempo tinha voltado da Judéia e agora retornou. Os seus discípulos então indagaram, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? O Senhor vai voltar? Estava sendo perseguido, os judeus estavam querendo realmente prejudicar a vida do Senhor e ainda vai voltar para lá? Jesus respondeu, não são 12 as horas do dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. 12 horas do dia, está falando da claridade do dia, né? Principalmente num país, numa nação, numa época, em que eles precisavam absolutamente do dia, só do dia. Hoje não, hoje tem a energia, né? Nós temos luz, iluminação também, pode-se até trabalhar à noite, mas naquela época era muito difícil, então tinha que trabalhar durante esses 12 dias, e assim eles se apressavam mesmo no trabalho, nessas 12 horas. Jesus Cristo estava fazendo uma referência com respeito à sua missão. Eu estou aqui para trabalhar, para cumprir a minha missão. Eu estou aqui para desenvolver realmente aquilo que me foi dado pelo Pai. E eu tenho que fazer, porque vai chegar o momento, a noite está chegando. Ou seja, o momento em que ele não estaria mais com o seu povo, ali no meio das pessoas. Então era importante que os discípulos tinham que saber de que Jesus, como a luz do mundo, deveria fazer esses sinais, esses milagres e tantas coisas para cumprir a sua missão. Então Jesus estava querendo dizer o seguinte, olha, eu vou lá porque chegou o momento para eu realizar uma obra mesmo grandiosa. Isso dizia e depois ele acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. É interessante, nosso amigo, ele não era só amigo de Jesus, mas também dos discípulos. Então ele tinha uma amizade, uma influência muito grande mesmo, uma amizade muito boa com os discípulos. Ele disse, ele adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso
do sono. E aí, de maneira muito clara, ele disse, então Jesus disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Vamos ter com ele. Vamos ter com ele. Nós vemos que Jesus Cristo ele estava falando de algo muito comum da época. Quando ele disse, Lázaro dorme, ele estava querendo dizer de que ele estava morto. Algo comum. Quando a pessoa morria naquela época, eles diziam isso. Fulano está dormindo. Ou seja, ela descansou dos problemas dessa vida e quando acordar estará na presença do Senhor, ou tem a ver com a ressurreição já, né, com a própria vida plena com o Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Então está falando desse estado intermediário, que o estado intermediário, de acordo com a palavra de Deus, não é um estado de inércia não, tá? Onde a pessoa morre e fica lá inerte, parada, sem fazer nada. Pelo contrário, a sua alma está lá, purificada pelo sangue de Jesus, agora sem nenhum pecado, louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, clamando até por justiça mesmo, como diz lá em Apocalipse capítulo número 6. Realmente, as almas dos crentes estão ali aguardando o dia da ressurreição. Então, é uma expressão comum. Até hoje nós dizemos isso também. Por exemplo, algo relacionado, fulano descansou. Tá? Mas Jesus estava dizendo isso para orientar, né, aquelas pessoas mesmo, os discípulos, porque ele tinha um propósito maior para ensinar. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Em todo lugar tem as pessoas animadas, mas também sempre tem aquelas pessoas meio que desanimadas. Vamos lá então morrer, já que está para ser apedrejado mesmo, vamos lá. Vamos com o mestre. Interessante, apesar do seu desânimo, da sua palavra, né, digamos assim, nós podemos ver que ele foi. Ele foi do mesmo jeito. Né? E ele aprendeu grandes coisas, como nós vimos também no texto anterior, durante o culto, que ele pôde crer vendo o Senhor Jesus, sem dúvida, nós observamos. Como vemos aqui, o Senhor, sem dúvida nenhuma, ele está no controle de tudo. Ele se demorou e até o momento ele agiu. E ele tinha que chegar lá. Demorava um pouquinho para se aproximar naquele local. Tá? E nós vemos que o Senhor Jesus realmente está controlando tudo e todas as coisas. Às vezes nós ficamos apreensivos, nós queremos controlar Deus, tem gente que determina diante de Deus, exigindo diante de Deus, mas o ensino bíblico não é isso. Nós temos que descansar na mão soberana do Senhor. Ele vem. Ele age no momento certo. Ele age no momento em que ele bem achar, de acordo com a sua soberania. Este é o Senhor bendito mesmo. Então, Jesus é evidenciado aqui como Cristo, aquele que é soberano em todos os seus atos. Ele se demorou e depois foi. Ele se demorou, então, porque ele estava controlando o tempo. Ele sabia de tudo e todas as coisas também, porque queria ensinar os seus discípulos também algo. E não somente os seus discípulos, mas muitas outras pessoas. O Senhor é maravilhoso. Tudo está nas suas mãos. Ele é o Cristo. Ele, de fato, é o Senhor que estava prometido e agora estava no meio dos discípulos ali, controlando todas as coisas. No Antigo Testamento, eles estavam esperando, então, o Senhor, governador, rei absoluto. Estava ali Jesus, controlando tudo e todas as coisas. Mas também podemos aprender uma segunda lição. Jesus, primeiramente, é evidenciado como Cristo, porque ele é soberano em seus atos. Segundo, ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Então, continuando aqui o texto, né, o verso número 17 em diante, diz: chegando Jesus encontrou Lázaro, já sepultado havia quantos dias? 4 dias. Então percebam a demora, né? De chegar lá. 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, em torno de 4 a 5 quilômetros, mais ou menos. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para a consolar a respeito de seu irmão. Ou seja, eles eram muito estimados. Tá? E eles tinham também posses, pode ter certeza disso. E até por causa do perfume de Maria também. Né? Então, eram pessoas
que realmente tinham certas posses mesmo e também muito queridos por todos ali. Marta, quando soube, verso do número 20, que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Isso nos remete, então, àquela outra história, outra narrativa também, né? Marta sempre agitada. Marta sempre procurando fazer, até repreendeu Maria, que estava aos pés do Senhor Jesus Cristo ali. Jesus, então, falou que Maria aproveitou o momento. Muito bom. E, ao mesmo tempo, quem é que procurou ali a Jesus? A mais agitada, né? Marta foi lá. E Maria estava em casa, mais tranquila, era mais caseira também, mais serva do Senhor, como também aprendemos em outros textos. Verso número 21, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveres aqui, não tiveres morrido meu irmão. E de fato, né, o Senhor, ele tem o controle de tudo. Nunca uma pessoa morreu na frente dele. Nunca mesmo. O Senhor realmente é o que fez ressuscitar. Isso era uma verdade, não era uma repreensão, mas simplesmente uma constatação da parte de Marta. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela sabia quem era Jesus. Ela sabia que Jesus era o Cristo. Ela tinha essa certeza, essa convicção. E por isso, o que o Senhor pedir, Deus atenderá. E assim, o verso de número 23, Jesus então declarou, teu irmão há de ressurgir. Teu irmão há de ressurgir. Ela replicou então dizendo, diante dos ensinos, da compreensão de muitos judeus, de muitos crentes daquela época mesmo, que falou, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Eu sei disso daí, disse Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Então, Marta, ela conhecia muito bem a respeito da doutrina da vida, da ressurreição, ela conhecia. Ela sabia que Jesus Cristo realmente era o Senhor soberano. E Jesus declarou de maneira muito enfática, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Sou eu mesmo e eu estou aqui na sua frente. Eu sou a ressurreição. Ainda aquele que crê em mim, de fato, vai viver, mesmo que morra. Aqui ele está falando a respeito da morte natural. Vocês sabem muito bem, né, que morte significa separação. E morte natural significa separação da alma e do corpo. Tá? Então, como diz o texto aqui, né, que fala, quem crê em mim, ainda que morra, ainda que haja a morte natural, viverá. Então, viverá em que sentido? Viverá porque continuará a ter comunhão com Deus. Então, vida significa o quê? Comunhão. E ainda diz respeito à ressurreição no último dia também. Tá? E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aqui ele já está falando dessa comunhão eterna com o Senhor. Ou seja, mesmo que morra naturalmente, mesmo que a alma seja separada do corpo, ainda assim a pessoa terá comunhão com o Senhor para todo o sempre mesmo. Que alegria, né? Que notícia maravilhosa. Cristo de fato é a ressurreição, Cristo de fato é a vida. Quem crê nele tem o perdão dos pecados, tem salvação e está assegurado a vida eterna, a comunhão eterna. A verdade é justamente que todos nós morreremos. Esta é a verdade. Ninguém gosta de falar de morte. Né? Ninguém gosta de falar de morte mesmo. Alguns até brincam, né? Que de repente, por causa da morte, estão pedindo até para que outros passem na frente da fila. Né? Mas é algo real, é algo certo. Todos nós morreremos. Ou seja, a separação da alma e do corpo. A pergunta é, onde passarás? Ou onde estarás? Ou seja, onde a sua alma estará? Quem tem Cristo estará realmente com o Senhor Jesus Cristo. Terá vida. Terá o quê? Comunhão com o Senhor. Porque comunhão significa, de fato, união com o Senhor para todo sempre. E a promessa da ressurreição. Ou seja, a nossa alma e o nosso corpo de fato se juntarão e naturalmente estaremos de maneira completa, de maneira santa, perfeita, louvando, glorificando o nome do Senhor. Esta é a promessa bendita.
crês no Senhor Jesus, confia no Senhor Jesus Cristo, Ele de fato é a salvação, Ele de fato é a vida eterna. Ela respondeu, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. Ela declarou, sim, é o Senhor, eu creio verdadeiramente. Por isso é importante, como Marta, crer que Jesus de fato é a ressurreição, é a vida. Terceiro, Ele é verdadeiro homem. O texto continua, dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e ele disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus, olha que interessante, que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-se a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhes aos pés, dizendo, Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Talvez Marta e Maria já tinham conversado, sobre a respeito disso, e são mesmo as palavras que a Marta também disse no passado. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim, os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Então houve aquela agitação, ele percebeu certamente tristeza, houve algo que moveu dentro da sua própria vida mesmo, como um homem, como um ser humano, vendo todas aquelas pessoas, todos aqueles judeus ali naquele local, e assim, o verso número 34 diz, e perguntou, onde os sepultas? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. E qual a reação de Jesus? Jesus chorou. Sim, Jesus chorou, demonstrando então a sua humanidade. O Cristo, ele é Deus, mas também homem. E o seu espírito, a sua alma se comoveu diante de toda aquela situação. Jesus chorou diante de tudo aquilo, se comoveu com respeito ao seu próprio amigo, diante de todas aquelas pessoas, diante de toda aquela situação, como ser humano, ele de fato se comoveu mesmo. Então, disseram os judeus, vede quanto amava. Realmente tinha essa amizade, todos eles perceberam, alguns objetivaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer o que este não morresse? Todo, velório, tem aquelas pessoas que, infelizmente, colocam maldades. Elas estão muito mais para criticar. Aqui nós vemos, não são palavras, de repente, para constatar alguma coisa, diante do que aconteceu. Aqui certamente tem maldade nessas palavras aqui. Mas alguns objetivaram. Não podia ele abrir o cego, fazer o que não morresse. Jesus, então, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta e cuja entrada tinha posta uma pedra. Então ordenou, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. 4 dias. Então, Marta, ela não tinha crido que Jesus Cristo não era o dono da vida, a ressurreição? Ela não disse isso? Agora, ela disse, cheira mal, Senhor. Como é que o Senhor pode fazer isso? Como é que o Senhor pode realizar uma coisa dessa? Muitas vezes aconteceu isso também com os discípulos. Eles viram muitos milagres do Senhor Jesus Cristo, e depois, diante de uma situação, não exerciam a fé. É o que aconteceu com Marta. Muitas vezes acontece isso com você também. Hoje você está com a fé lá em cima, no nível, confiando nas promessas, confiando no Senhor Jesus Cristo, confiando na palavra de Deus, mas de repente acontece qualquer coisa, sua fé cai num nível bem baixo mesmo. E você amedronta, você fica realmente com o coração pesado, com dúvidas até. Esta é a natureza humana pecadora que nós realmente temos. Respondeu-lhe então Jesus, não te admires, e se crer, verás a glória de Deus. Marta, eu falei com você. Lembre-se, você verá a glória de Deus. Sim, Jesus, como verdadeiro homem, verdadeiro Deus, ele evidencia a glória do Senhor, exalta o Senhor, enaltece o Senhor acima de tudo. É esse Jesus bendito, é esse Jesus maravilhoso mesmo.
E agora, Jesus realmente estava para fazer esse milagre, porque ele conhecia todas as coisas mesmo. Esse Jesus que, além de ser Deus soberano da ressurreição, ele ressuscita mortos mesmo. Ele é a ressurreição e ressuscita os mortos. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Ele não falou, não pediu para Deus, simplesmente, naquele momento, agradeceu ao Senhor. Agradeceu. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, porque assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Sim, é ele que ressuscita. E o que aconteceu? Chamou Lázaro, venha para fora, vem aqui. Saiu ele, aquele que estivera morto. O texto é muito claro. Ele estava morto já há 4 dias. Ele já não estava morto. E assim, com seus pés atados, mãos também, né, com o lenço no seu rosto, saiu naquela situação talvez meio engraçada. E o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo falou, desatai-o e deixai-o ir. Sim, Jesus ressuscitou a Lázaro. Jesus Cristo ressuscitou. Interessante, Jesus ressuscitou, mas tem certas coisas que o homem tem que fazer. Tirou a pedra, desatar, Lázaro tinha que sair da gruta também. Né? Então, existe a ação de Deus, mas Deus quer que nós reajamos diante daquilo que Ele faz, diante daquilo que Ele realiza em nossa vida mesmo. Saiu aquele que estivera morto. Muitos ali, pois, dentre os judeus que tinham visto visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Muitos creram no Senhor Jesus, porque ele ressuscitou a Lázaro. Apontou este milagre, apontou para Jesus, apontou Jesus como Cristo, evidenciou Jesus como o próprio ungido de Deus, como o próprio Messias, aquele Senhor soberano. Muitos creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos efeitos que Jesus realizara. Outros não creram, mas foram contar para os fariseus. Eu queria, então, neste momento, encerrar e chamar a sua atenção de nós a termos a palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra que Deus está no controle de todas as coisas. Sim, devemos descansar. Se alguma coisa acontece na nossa vida, e às vezes, de imediato, não é resolvido diante de nossas orações, lembre-se, Deus está no controle de tudo. E é bom saber que nós estamos nas mãos do Senhor. É bom saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Então descanse no Senhor, confie nele. Ele está controlando tudo, está controlando a tua vida. E bem como ele está querendo ensinar também muitas coisas para você amadurecer, para você crescer. Perceba de que Marta, ela tinha crido, mas depois ela já não estava crendo direito, duvidou, cheira mal. Assim somos nós, precisamos amadurecer, precisamos crescer no Senhor cada vez mais. O Senhor trabalha conosco a cada dia, a cada momento. Ele é soberano, confie no Senhor, Ele é rei absoluto, confie. Lembre-se também de que Ele é a ressurreição, Ele é a vida. É Ele, de fato, ressurgiu. O Senhor venceu a morte não poderia prender o Senhor de forma nenhuma. Ao terceiro dia, então, ele ressuscitou, assegurando-nos a vida eterna, a ressurreição. O texto é muito claro. Quem nele crê tem vida e tem a ressurreição assegurada. Tem comunhão com Deus, ainda que morra. Ou seja, venha morrer, venha a perder a vida natural aqui, mas continuará existindo na presença do Senhor, aguardando a ressurreição. Que esperança que o Senhor Jesus Cristo nos dá! Que esperança maravilhosa! É só Cristo mesmo, o Senhor, aquele que tem o controle de tudo e todas as coisas mesmo. É Ele que opera, é Ele que realiza. Ele sabe muito bem a nossa vida, Ele é verdadeiro homem. Além de ser Deus, Ele conhece o nosso ser, Ele chorou ali com as pessoas. Ele sabe os nossos sentimentos, as nossas angústias. O Senhor Jesus Cristo passou. E nós temos o bom amigo, verdadeiro amigo, nosso Senhor. Nós temos o bom pastor, aquele que cuida de nós, aquele que nos ampara e realiza milagres grandiosos no nosso ser, principalmente no nosso interior. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscita dos mortos. Assim como ressuscitou Lázaro,
Claro que Lázaro morreu posteriormente, senão ele estaria vivo entre nós, mas ele morreu. Ele ressuscitou, mas tinha natureza ainda pecaminosa, tá? Ainda na vida dele. Mas a Bíblia diz que quando nós morremos, nós estaremos com o Senhor Jesus e louvando o Senhor Jesus, exaltando o Senhor Jesus Cristo, louvando o Cordeiro de Deus e aquele que está sentado no trono. E a Bíblia nos fala ainda que nós teremos um corpo glorificado, sem pecado. De maneira plena, total, estaremos então servindo ao Senhor, dedicando ao Senhor mesmo. Que essa palavra sirva de alento, de esperança, de consolo, que você seja revigorado no Senhor para se dedicar ainda mais a Ele e enfrentar os problemas neste momento em que nós estamos realmente vivendo, ou qualquer outro tipo de problema. Creia em Jesus, creia que Ele é o Cristo, creia que de fato Ele é o Filho de Deus. Crendo, como diz o objetivo, você terá vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus, queremos agradecer a Ti por tudo, louvar o Teu nome, Te agradecer, Senhor, pela obra graciosa, meritória de Jesus Cristo, Senhor, onde Ele se entregou lá na cruz em nosso favor. Mas também, Senhor nosso Deus, Ele morreu e ressuscitou. Sem dúvida, Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele tem o domínio sobre tudo e todas as coisas, inclusive sobre a morte. Ele tem a morte nas mãos, Ele tem a vida nas mãos. E isso, a notícia bela de que Ele nos assegura a comunhão contigo. Ele nos assegura a vida, a ressurreição. Oh, Pai, que o nosso caminhar, a nossa peregrinação nessa vida esteja com os nossos olhos nas Tuas promessas, na Tua palavra, para frente daquilo que irá ocorrer na nossa vida, Senhor. De que os problemas aqui passam, mas a vida eterna contigo é para todos, sempre mesmo. E assim, ó Pai, abençoe cada um de nós, para que creiamos e cresçamos no Senhor, cresçamos na fé a cada momento. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos então dar continuidade.